nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amemos, honremos e adoremos o Espírito Santo e jamais blasfememos contra a fonte de amor que é o Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade. Eu lhe convido, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, a compartilhar, a comentar, a curtir, a meditar conosco o Santo Evangelho. O Santo Evangelho desta segunda-feira, nesta terceira semana do tempo comum, que está em São Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho vem nos chamar a atenção para algumas coisas muito importantes que a gente não pode negligenciar na nossa vida. Em primeiro lugar, os fariseus, os mestres da lei, que falam aqui na leitura, os mestres da lei acusam Jesus de estar possuído por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios na hierarquia infernal, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E fazendo isto, eles estavam blasfemando, porque Jesus expulsava os demônios porque ele era o Filho de Deus. E interessante que no final da leitura Jesus fala: todos os pecados serão perdoados que os homens tiverem cometido, qualquer blasfêmia, desde que se arrependa, obviamente. Mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nunca, mas será culpado de um pecado eterno. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é porque a pessoa se recusa totalmente à graça divina. É porque a pessoa fecha-se aos golpes da graça divina, a ação da graça divina que nos ama, que quer nos converter, mas a pessoa se recusa, se obstina no mal, até o final da vida dela, de modo que não se arrepende. E, portanto, blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra o amor, porque o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo procede do amor do Pai e do Filho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Então, se eu recuso o amor, se eu recuso a misericórdia de Deus, Deus não pode fazer mais nada por mim, porque Ele me dá o livre-arbítrio, mas Ele me chama no seu amor. Se eu recuso totalmente até o final da minha vida, isso não pode ser perdoado, porque eu não quis ser amado por Deus, porque eu não quis me converter, porque eu não quis vivenciar aquilo que Deus queria que eu vivenciasse, que era o melhor para mim. Portanto, por isso que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado, porque a recusa, o fechamento, a obstinação, a impenitência final, a total dureza de coração a este amor, que é o próprio Espírito Santo. E, portanto, Jesus traz também outras coisas muito importantes neste Evangelho. Veja, como é que eu posso expulsar por Satanás? Porque se Satanás expulsa Satanás, o reino ele está dividido entre si mesmo e não poderá manter-se. E Jesus cita o exemplo das famílias. Assim, se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. E aqui nos leva a uma reflexão muito importante. Se até Satanás está unido com os seus demônios para perderem as almas, o quão triste e lamentável é ver nossas famílias desunidas. Se até nisso existe unidade no inferno, por que nas nossas famílias
estão tão divididas, estão tão desunidas. Mas óbvio que a unidade deles é para perderem as almas. Mas não é da vontade do Senhor que reine a divisão na nossa família. E nós devemos se questionar. Porque Jesus fala que a família que está dividida, ela não poderá manter-se. Então, questionemos se a nossa família está dividida. Por que a família fica dividida? Por causa do rancor, por causa da briga, porque nós não sabemos silenciar, queremos sempre ter razão. Brigamos, discutimos pai com mãe na frente dos filhos. E muitas vezes, por causa do orgulho, nós acabamos destruindo a nossa família, sendo instrumento de divisão. E o Senhor seriamente chama a nossa atenção por um exemplo negativo. Se até o demônio estão unidos entre si, por que as nossas famílias, que é coisa de Deus, que vem de Deus, que foi criação de Deus, devem estar desunidas, quando, pelo contrário, deveriam estar unidas no amor? Portanto, Jesus vem nos chamar a atenção. Você vem ser instrumento de unidade ou de divisão na sua família? E interessante que ele fala que família desunida não pode se manter. São João Paulo II dizia: família que reza unida, unida sempre estará. Reze em família, se perdoe mais. Seja até um tio, avô, mãe, que você esteja intrigado, procure a reconciliação, mesmo que ele perdoe, mas faça a sua parte, peça perdão, perdoe. O tempo passa e não volta mais. O amor é aquilo que permanece, o amor é o próprio Espírito Santo. Portanto, que a gente possa ser esses que levam a paz em nossa família, que seja esse suporte de reconciliação entre um familiar e outro. É preciso ser instrumento da unidade, é preciso ser instrumento da paz em nossa casa. E também aqui a prudência: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens se antes o amarrar. Só depois é então que saqueia a sua casa. Então a necessidade de sermos prudentes diante das situações temporais e espirituais, diante de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Que a Virgem Maria, que é a Rainha da Prudência, possa nos ensinar a termos prudência e a vivenciarmos a unidade na nossa família, e a honrarmos, amarmos e adorarmos o Espírito Santo, como ela fez plenamente como esposa santíssima do Espírito Santo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa, bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.